Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Amados irmãos e irmãs, nós vamos meditar hoje algo muito importante, que é a humildade. Isso era uma característica que ressaltava muito na vida de Jesus e ele nos ensina que nós devemos ser assim também. E o Papa Francisco vai nos ajudar também neste itinerário sobre a catequese, sobre o Pai Nosso, onde ele nos ensina a rezar, a como nós devemos nos posicionar diante de Deus. E o Papa Francisco vai falar algo importante, que sem a humildade é impossível nós fazermos uma oração profunda e de intimidade com Deus. O orgulhoso não reconhece ser pecador, o soberbo não reconhece que necessita da graça de Deus. Então, estes são os verdadeiros obstáculos para que você não seja um homem orante, para que você não seja uma mulher orante, para que você não tenha a humildade de reconhecer: sou pecador e sou necessitado da graça de Deus. E nós vamos ver aqui hoje, não é, o publicano e vamos ver o fariseu. Dois modos de rezar. Dois modos de se apresentar diante de Deus. E o Papa Francisco, ele é muito, assim, ele tem essa perspicácia de que o humilde, ele alcança o coração de Deus. O humilde, ele toca profundamente o coração de Deus. Então, meu irmão, já abra o seu coração para esta realidade. Já abra o seu coração para deixar Deus realizar a sua vontade na sua vida e para que por meio da humildade você aprenda a rezar do jeito de Jesus. E nós queremos pedir a Deus, onde o Papa Francisco no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, no versículo 14, ele vai mostrar essas duas figuras e para mim, em especial o Padre Ricardo, é um trecho do Evangelho que marca muito a minha vida, porque aqui eu comecei a perceber que se eu não for humilde, eu não vou chegar à santidade da qual Deus deseja que eu seja. Eu não vou chegar a realizar, não é, os desejos mais profundos do seu coração. E eu também não vou chegar ao céu. Quem é humilde, chega ao céu. Quem não é humilde, não chegará ao céu. Por quê? Porque Jesus fala, não é, que através do apóstolo Paulo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Prepara o seu coração para pedir a Deus esta graça, sermos humildes. Preste atenção no que o Papa Francisco vai nos ensinar no dia de hoje. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A Bíblia dá-nos, inclusive, testemunho de orações inoportunas, que no fim são recusadas por Deus. Preste atenção. O Papa Francisco, por meio desse único versículo, ele está dizendo para nós o seguinte: uma oração feita de má vontade, uma oração feita com interesse, uma oração feita para somente procurar a sua própria vontade, essa oração é rejeitada por Deus. Essa oração ela não é ouvida por Deus. Então o Papa Francisco vai dizer o seguinte para nós: esta oração recusada por Deus, ela mostra que o publicano, não é, da parábola que nós vimos entre publicano e fariseu, mostra que somente o publicano voltou para casa justificado, porque a sua oração ela foi verdadeira. A do fariseu foi hipócrita, foi mentirosa, foi falsa. Então Jesus ele quer nos ensinar por meio do Papa Francisco que nós não sejamos falsos, hipócritas e mentirosos na nossa oração, porque Jesus conhece o nosso coração. O Pai conhece o nosso coração. O Pai sabe quando nós nos colocamos em oração
se nós estamos sendo verdadeiros. E você não pode, meu irmão, minha irmã, se esquivar, se esconder da grandiosidade, da onipotência, da onisciência de quem é nosso Deus, o Pai das misericórdias. O Pai, ele é misericordioso, sim, ele é, mas o Pai também é justo. O Pai quer também que aquele fariseu se convertesse, pudesse fazer uma boa oração, uma verdadeira oração, mas infelizmente Deus precisou rejeitar porque a oração dele era mentirosa. E nós precisamos, como nós ouvimos em um destes programas, como devemos rezar. E aí o Papa Francisco continua dizendo: somente este último, o publicano, volta para casa justificado, porque o fariseu era orgulhoso e gostava que as pessoas o vissem rezar. E fingia que orava. Olha só, que coisa mais triste. Espero que você não viva dessa forma, meu irmão, minha irmã. Espero que eu, Padre Ricardo, não viva dessa forma. Eu rezo para as pessoas verem. Então eu finjo, não é? Às vezes a gente entra numa igreja, claro, a gente não vai ficar julgando as pessoas, né? Mas criar piedoso, né? Com as mãos postas, com o coração lá voltado para Deus. Mas será que muitas vezes a gente está rezando de verdade? Ou estamos rezando para mostrar para as pessoas que nós somos piedosos, que nós temos uma vida de oração profunda com Deus? Então, o perigo de tudo isso é nossa oração ser rejeitada por Deus. Então, reze de forma verdadeira. Olha só que bonito. O coração estava frio. Eu estou falando bonito porque Jesus quer nos ensinar o seguinte: não tenha o coração frio. O Papa Francisco está falando: tenha o coração aquecido pela oração. Tenha o coração aquecido por uma vida profunda de intimidade com o Pai. E aí ele continua dizendo: e Jesus disse: este não é justificado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aí está aqui agora a profundidade de tudo isso. O primeiro passo para rezar é ser humilde. E ir ter com o Pai e dizer: olha para mim, sou pecador, débil, malvado. Cada um sabe o que dizer. Mas comece sempre com humildade e o Senhor ouve. A prece humilde é ouvida pelo Senhor. A prece do orgulhoso, daquele que reza com hipocrisia, com falsidade, essa não é ouvida por Deus. Mas aquela que é feita com humildade, começa reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados. Sabe aquela passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: sem mim nada podeis fazer? Mostra o que para nós? A humildade de colocar a nossa vida toda para Deus. Peça isso agora, meu irmão. Se você pode, até mesmo peço você, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos agora aí, diante desta TV, do seu computador, do seu celular. Peça ao Senhor que te dê a graça da humildade. Antes de rezar, reconheça-se necessitado, necessitada da graça de Deus. E assim você vai poder, assim como o Papa Francisco disse, a sua oração humilde será ouvida. Por isso nós suplicamos agora ao Pai das Misericórdias o dom da humildade. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família, em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos e desça sobre vós, pedindo a graça de Deus da humildade. Desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.